Olá, estejamos em paz, que nos abençoe o meigo Rabi da Galileia, companheiro incondicional de nossos dias, de nossas horas. Trouxemos para a nossa reflexão no dia de hoje um tema que nos fará refletir sobre os momentos que estamos vivendo. Porque vamos tecer comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro maravilhoso, esse livro fantástico, que nos faz pessoas diferentes após a leitura refletida, o estudo desta obra. Ela foi organizada e escrita sob a orientação direta da espiritualidade superior. E uma prova disso está no fato de termos um livro simples, muito simples e de fácil compreensão, mas de muita profundidade. E ao mesmo tempo, o Evangelho foi concebido dentro de parâmetros acadêmicos, como requer um livro de doutrina, um método de estudo, um método de educação. O Evangelho segundo o Espiritismo traz no seu bojo os assuntos contidos nele, pode ser divididos em 5 partes. Rapidamente vamos enumerá-las. A primeira são as ações comuns da vida do Cristo. A segunda são os milagres. Terceira, as predições. A quarta, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja. E a quinta parte, e que considera-se a mais importante, são os ensinamentos morais de Jesus. E nós vamos nos determos na quinta parte, porque são nos ensinamentos morais do Cristo que todas as igrejas, que todas as religiões, que todas as seitas, todos os cultos podem se abrigar. Todos eles concordam nesta quinta parte. As outras 4 partes são motivos de discórdias em função de cada um ter os seus dogmas próprios, de cada um ter os seus conceitos, os seus artigos de doutrina, enfim, tem várias situações que levam à discordância, mas a quinta parte todos se encontram. Então o Evangelho ele é um código de moral que, se praticado por nós, irá mudar o nosso patamar de entendimento sobre a vida nos 2 planos e tudo que nos cerca. E quando nós dizemos tudo que nos cerca, nós estamos falando de natureza, de universo. E esta obra, ela é desenvolvida em 28 capítulos e vai abordando os aspectos da vida diária, da vida cotidiana de cada um de nós, nossas dificuldades e nossas perspectivas de decisões a tomar nos momentos cruciais de nossas vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro que somos espíritos imortais
que temporariamente estamos reencarnados na Terra em um curso reeducativo, que tem dia e hora para se encerrar. Portanto, nós estamos aqui numa passagem. E o Evangelho é aquela obra que acompanha o espírita em especial, mas ela pode acompanhar todos nós. Mas ela faz parte da nossa pasta de trabalho, faz parte da bolsa feminina, faz parte da cabeceira da nossa cama. E nos momentos de dificuldades, é a ela que nós recorremos. É o Evangelho segundo o Espiritismo que nós recorremos. Pois são nos momentos de dificuldades que nós buscamos a Deus. Todos nós somos assim. Quando nós estamos felizes, com saúde, empregados, com dinheiro no bolso, aí nós nos perguntamos, precisamos de Deus para quê? Se estamos com todo esse processo de felicidade. Daí nós somos autossuficientes. Mas nos momentos de dificuldades, aí então nós procuramos no Evangelho. Todos nós, nas dificuldades, é o primeiro livro que nós vamos buscar. Nós não buscamos a Gênese neste momento de dificuldade. Nós não buscamos a Gênese, nós não buscamos o Livro dos Espíritos. Nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. E aí, esse acaso que estamos falando é entre aspas, porque o acaso não existe. Abre-se exatamente na orientação que precisamos para o momento. Então, essa obra, como eu já disse, é uma obra magnífica que Kardec nos trouxe em 1864, orientada pelos espíritos superiores, e ela já é uma obra integrada em nossas vidas. Integrada, faz parte do nosso dia a dia. E mais um aspecto interessante do Evangelho segundo o Espiritismo é que ele é um repositório inesgotável de conhecimento e de amor. Ele cresce a cada vez que nós lemos. Vamos exemplificar isso para dizer como é que nós entendemos isso. Eu comparo o Evangelho a um grande oceano. E se tu vais a esse oceano com uma xícara, tu vais trazer dali daquele oceano uma xícara de água salgada. Se tu fores a esse mesmo oceano com uma garrafa, tu vais trazer uma garrafa de água salgada. Certo? E se tu fores a este mesmo oceano com um balde, vais trazer um balde de água salgada. O oceano, ele não se modificou em nada. O oceano não se modificou em nada. O que se modificou foi o recipiente que tu levaste para trazer a água desse oceano. E este oceano, para mim, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos, já que o oceano não se modificou, o que se modificou? O recipiente, pois nós somos esse recipiente. Nós somos esse recipiente. E cada um de nós capta, busca nesse oceano que é o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a capacidade de absorção do recipiente, de nós mesmos.
Segundo a nossa capacidade de absorção, nós trazemos dali. Então vejam, cada vez que nós lemos o Evangelho, nós buscamos mais alguma coisa. Nós entendemos mais alguma coisa. Se nós lemos esse livro, se nós estudamos esse livro 2 anos atrás, nós temos um entendimento. Se nós lermos agora, nós teremos outro entendimento. Foi o livro que se modificou? Não. Foi o nosso entendimento que se ampliou. Mas vejam bem, todos nós temos amplas condições de ampliar esse recipiente. É isso? Com os nossos estudos, com os nossos trabalhos em relação ao próximo. Um exemplo disso é quando como já dissemos, é a respeito da leitura, do entendimento que nós vamos fazendo a cada momento. Isso é como uma decisão. Se nós tomamos uma decisão há 10 anos atrás que era a decisão mais acertada, nós achamos que era a decisão mais acertada. Se nós fôssemos hoje tomarmos a mesma decisão, de estarmos nessa mesma situação de ter que tomar esta decisão, nós tomaríamos uma decisão diferente. Por quê? Porque o grau de maturidade consciencial hoje, passado esse tempo, é outro. E aí nós ficamos pensando, puxa, olha o que eu fiz naquela época e tal. Não, mas naquela época era o que tu melhor poderias ter feito. Porque era assim que tu entendias. Hoje tu tomarias outra decisão. Assim é o resultado do estudo. E esta obra faz isso conosco. Esta obra faz isso. Ninguém será mais o mesmo depois que ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou melhor, depois que estudar o Evangelho. O Evangelho é aquela obra que nos acompanha todos os dias, né? Ele tem que fazer parte, conforme eu já disse, da nossa bolsa, da nossa pasta de trabalho, da bolsa, da sacola, enfim, ela anda conosco, do carro, né? Ela está no porta-luva do automóvel, ela faz parte do nosso dia a dia, né? E tem mais uma coisa, levando para o lado prático, assim, do dia a dia, mais prático ainda do que isso que estou falando, porque eu estou falando do lado prático do Evangelho, ele insere em nossas vidas um quesito muito importante, que é o quesito da imortalidade. Já que somos espíritos imortais, ele faz nós nos lembrarmos, capítulo a capítulo, item a item, a imortalidade. A imortalidade. Então, como está o nosso planejamento de vida? Consta no nosso planejamento de vida a imortalidade? Ora, se nós fizermos um planejamento aqui, e nesse planejamento de vida consta, né, na nossa programação, eu preciso comprar uma casa, eu vou constituir uma família, eu vou programar lazer, eu vou programar férias, eu vou programar que a minha vida será mais ou menos nesta linha. E o que nós, como espíritos imortais, colocamos sob a imortalidade no nosso projeto de vida, no nosso planejamento de vida? Colocamos alguma coisa? É importante, porque pois somos espíritos imortais. É importante colocarmos isso, revisarmos isso, porque essa é a programação de nossa vida futura. Tem que contar o quesito imortalidade, porque as coisas materiais, elas não ultrapassam a alfândega do túmulo,
né? Todas as coisas materiais, os bens materiais, né? Sempre lembramos isso, que os bens materiais, eles não ultrapassam a alfândega do túmulo, porque ali os fiscais são rigorosíssimos. Ali só passam as virtudes que nós agregarmos no nosso patrimônio espiritual. Então, ali, essas virtudes que nós agregarmos, como o amor, a compaixão, a fraternidade, a caridade, então, né, e isso passa e viaja conosco, né? Então, queridos irmãos, aqui nós nos preocupamos excessivamente com os bens materiais. Mas Jesus lecionou que se buscássemos o espiritual, disse ele que o material se nos agregaria por acréscimo da misericórdia divina. Então, convém esclarecer também que nada cai do céu de graça. O ensinamento significa dizer, se estivermos equilibrados, teremos maiores possibilidades para buscarmos o material necessário à sobrevivência nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo material, tá? E aonde existe um materialismo exacerbado. Dos céus, ou da espiritualidade maior, só nos chega de graça messes de amor, proteção e força para prosseguirmos a jornada terrena. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, são os ensinamentos morais de Jesus. Guia seguro para pautarmos a nossa vida sobre estes elementos aos quais eles nos colocam à disposição. Nos mostra que havia, né, todo um mundo, toda uma vida, todo um projeto antes da encarnação e que isto continuará, certo? Queridos irmãos, esse oceano de bênçãos é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde podemos abastecermos os nossos recipientes de amor, conhecimento, fraternidade e humildade. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo nos chegou ditado pela espiritualidade superior, compilado por Kardec, né, no ano de 1864, e aqui está com 28 capítulos para que façamos bom uso disso. E assim agradecemos o amparo e a proteção da espiritualidade divina. Muita luz e muita paz, e que assim seja.